E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Arthur Dantas e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa caneta aqui, ó, Logitech Crayon. Eu comprei essa caneta aqui para utilizar no tablet, para utilizar o iPad como se fosse um caderno digital, onde eu pudesse tomar nota das aulas, fazer anotações em PDFs, né? Então ela vem aqui, ó, nessa caixinha aqui. Tem a compatibilidade, né, com todos os modelos de iPad depois de 2018, né? iPad Pro, iPad Air, iPad Mini e o iPad. Essa caixinha aqui, ó, ela tá toda em inglês e francês, né? Eu comprei essa Logitech Crayon na loja online da Apple aqui no Brasil. Inclusive, o único local que a gente consegue encontrar o crayon nessa cor é na loja da Apple, oficial aqui do Brasil. Em outras lojas, a cor da caneta ela é um pouquinho mais clara e essas borrachas aqui, ó, elas são em laranja, tanto essa daqui como essa aqui. Eu paguei R$ 450 na época, antes da pandemia. E hoje a gente consegue encontrar ela por volta de 600. A diferença dessa caneta aqui para a Apple Pencil de primeira geração é a forma de carregamento. Primeiro, a forma de carregamento dessa aqui é passiva. Então a gente pega um cabo Lightning, dentro da caixa dela não vem com nada, tá? A gente tem que utilizar aqui o carregador do iPad. A gente vem com um cabo Lightning aqui, ó, conecta e a gente vê que ela está carregando porque ela está piscando essa luzinha verde aí, ó. Outra diferença, a autonomia de bateria. Comparada à Apple Pencil de primeira geração, essa aqui tem uma autonomia estimada de 7 horas e meia. Na Apple Pencil de primeira geração, a autonomia é de 12 horas. Então, é uma diferença significativa, né? E a outra diferença é na construção. Essa aqui é uma caneta de metal e a Apple Pencil é uma caneta de plástico e tem aquele aspecto brilhante. Essa aqui é um aspecto fosco. Também tem uma outra diferença em relação à Apple Pencil de primeira geração. Qual é a diferença? A diferença no sensor de pressão. O traço dessa canetinha aqui, eu posso colocar a força que eu quiser, mas ela não vai alterar o tamanho do traço. Ela vai alterar o tamanho do traço de acordo com o ângulo que a ponta encosta na tela do iPad. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Eu vou ligar aqui a caneta. Essa caneta aqui, muita gente pode pensar que ela funciona por Bluetooth, mas ela não funciona por Bluetooth. Eu vou até desligar aqui o Bluetooth do iPad para vocês verem. Eu acredito que ela funcione emitindo pulsos elétricos. E contato com a tela, né? Ele consiga detectar o toque, né? Então tá aqui, eu vou ampliar aqui a tela. Vou escolher aqui uma cor. Preto, o tamanho do traço e a grossura do traço. Então, ó, se eu riscar assim, o traço sai de um tamanho. Se eu riscar assim, o traço sai um pouquinho maior aqui, ó. Mas aí aqui tá. Se eu fizer esse riscozinho aqui assim, ó, sai de uma grossura do traço. Se eu fizer rápido, veja como altera o tamanho do traço, né? Então, aqui também tem a questão da velocidade que você vai fazer o traço e também da angulação. Vou pegar outra caneta aqui que fique mais fácil para a gente ver essa diferença. Aqui é um traço preto que eu vou fazer, ó. E aqui, ó. Veja que nessa caneta que eu selecionei, a diferença é bem maior. Outra diferença que a gente percebe no uso da Logitech é em relação aos diferentes aplicativos. Aqui, no aplicativo Notas da Apple, o atraso é mínimo. A gente quase não percebe um atraso na caneta, no traço da caneta. Isso também acontece com o iPad Pro. Já no aplicativo Good Notes, o atraso da caneta ele é um pouquinho maior do que o do aplicativo Notas. Na verdade, o aplicativo Notas a gente não nota nenhum atraso, mas aqui no Good Note 5, dependendo da velocidade do traço, eu consigo sim perceber um atraso
no traço. Os pontos positivos aqui dessa caneta, né? O primeiro é o preço. Ela é mais barata do que a Apple Pencil de primeira geração. Ela é mais barata do que a Apple Pencil de segunda geração. E ela funciona tanto nesse iPad como em todos os outros iPads. Outro ponto positivo em relação à Apple Pencil, a construção dela. Eu acho a construção dela muito bacana, inclusive melhor do que a Apple Pencil de primeira e segunda geração. Então tem o preço, tem a construção. Outro ponto positivo também, ela tem uma ponta que é a mesma ponta da Apple Pencil. Então se essa ponta aqui estragar, é só você ir lá no site da Apple e pagar módicos R$ 129 por 4 pontas adicionais. Agora, pontos negativos, né? Primeiro, tem a autonomia de bateria, que infelizmente é bem menor em comparação à Apple Pencil, tanto de primeira quanto de segunda geração. Ela não tem um carregamento, em comparação à Apple Pencil de segunda geração, né? Ela não tem um carregamento por indução. Outro ponto negativo é esse LEDzinho aqui, ó. Infelizmente ele não mostra precisamente qual é a carga da bateria que a caneta tem. Então a gente meio que só descobre que a bateria está baixa nas últimas mesmo, porque ele só começa a piscar vermelho quando está em mais ou menos uns 10% do nível da bateria. Então a gente fica um pouco na mão por causa disso. Outro ponto negativo, que apesar de não usar o Bluetooth, se a gente adiciona o widget de bateria, ele não aparece aqui, ó. Por quê? Porque não tem nenhuma informação que a caneta transmita para o iPad. Não é por Bluetooth, né? Então a gente realmente fica no cego em relação à autonomia de bateria dessa canetinha aqui. Ela tem uma boa duração, mas assim, se a gente usar por longos períodos de tempo, a gente fica meio perdido. Outro ponto negativo é a questão do delay em aplicativos de terceiros. Aqui no Google Note 5, com as últimas atualizações, já melhorou bastante, mas o desempenho pode ser inconstante dependendo de outros aplicativos, né? Inclusive, se a pessoa tiver alguma dificuldade com essa caneta, você pode entrar lá no site da Logitech e baixar uma firmware atualizada dele. Eu quando comprei, até agora não chegou nenhuma atualização de firmware, mas pode ser que futuramente chegue, né? Outro ponto positivo, saindo um pouquinho do roteiro, é que eu não preciso colocar, né, a caneta para carregar aqui. Eu acho aquele tipo de carregamento muito, muito bizarro mesmo. Assim, você vai me perguntar, Arthur, vale a pena? Olha, se você quiser ter uma caneta que tenha assistência técnica, né, aqui no Brasil, que se der defeito, você vai estar garantido 1 ano lá para mandar e eles vão mandar outra nova para você. Se você quiser uma caneta com uma construção bacana, não quiser gastar tanto para ter uma Apple Pencil de primeira geração, ou dependendo do tipo, né, de uso que você vai ter, uma Apple Pencil de segunda geração, se você não fizer questão do sensor de pressão, eu acho que vale a pena sim. Agora tem que ver se os preços não estão muito próximos, né? Se o preço da Crayon estiver muito próximo por exemplo, da Apple Pencil de primeira geração, eu iria na de primeira geração. Então é isso, pessoal. Espero que tenha tirado algumas dúvidas de vocês. E é isso.